valores e os princípios clássicos passariam a ser relativizados. Algo novo seria necessário? Na sociedade contemporânea, ao que parece, está emergindo uma crise mundial, econômica, moral, ética, política, hídrica e vital. Ou seja, uma crise sobre o sentido da vida. Então eu convido você a pensar, e a perspectiva bioética? Bom dia, meu nome é Ana Lívia. Estamos aqui em frente à Escola ECAM, onde iremos tratar um pouco sobre a bioética. A pergunta é: como está sendo o atendimento nos hospitais públicos de Caicó? Eu sou militar e eu sou atendido pelo Hospital do Exército. Mas eu já levei a menina ali, a filha da Leane ali, para mim foi um atendimento de razoável para bom, ali no hospital. Não foi, Leane, naquele dia? Naquele dia, você chega lá, minha menina deu convulsão e eles não atendiam. Quase que não vinha. Foi só um momento, né? Fazer que nem o outro, foi só, vai pelo atendimento do profissional que está lá na hora. Porque não é todo mundo que chega lá e ele vem de imediato. Teve um que estava dormindo, eu tive que esperar ele vir da cama, mais de meia hora. Fundamental sobre o que é bioética, ao pé da letra, etimologicamente falando, nós poderíamos responder que é a ética da vida e poderíamos acrescentar também ética para a vida e pela vida, né? Todas as vezes que nos defrontamos com essa palavra, o que está em jogo é o antropos, é o homem, né? E o homem ele necessita de todo esse aparato, né, a partir da sua vida moral, da sua vida ética, fazendo uma distinção entre os dois termos, para que ele possa discorrer em confronto com o outro, formando a coletividade e assim sucessivamente. O termo bioética, ele é muito interessante na medida em que é uma preocupação que nós temos para resguardar alguns direitos fundamentais inalienáveis da vida humana. Esse termo vai surgir pela primeira vez no ano de 1971, com um artigo, uma publicação de Van Potter, intitulado Bioethics, The Bridge to the Future. E posteriormente, né, nós vamos ter ainda a formação do primeiro centro, que foi na cidade de Nova York, The Hastings Center. A partir daí, nós temos que pensar o homem sempre numa totalidade, numa visão de conjunto. Não podemos jamais pensar o homem de modo limitado, porque pensar o homem é você pensar na técnica, na ciência, na parte lúdica, na parte religiosa, ou seja, todas as dimensões que compõem a história que faz parte da humanidade, né? Então, a partir daí, qual a intenção em se fazer bioética? Eu acredito que a intenção número 1 é justamente a qualidade de vida que buscamos, principalmente no que diz respeito ao futuro. Haja vista que, dentro dessa perspectiva, nós temos N correntes filosóficas, nós temos culturas diferentes, modos de se fazer políticas diferentes, ideologias diferentes. Então, acredito que o primeiro aspecto é esse: vamos salvaguardar o direito à vida, a ética pela vida, e a partir daí, como pode ser o discurso estruturado num mundo altamente globalizado. Uma das definições que nós temos de bioética e que eu gosto são duas. A primeira foi de um professor meu, Elois Gretchen, né? Inclusive tem um manual publicado aqui no Brasil, Manual de Bioética, onde ele vai dizer filosofia e pesquisa que busca a atividade prática em biomedicina. Ou seja, a palavra filosofia ela se inclui também nessa perspectiva e, acima de tudo, os cuidados, porque a bioética é uma disciplina prática. Então, quais são os cuidados que devemos ter com relação a essa disciplina? E a outra é Scarpella, também um italiano, né, no qual ele vai dizer que é ética bioética, uma ética relativa ao que diz sobre, aliás, ética relativa ao fenômeno da existência, da vida, do ponto de vista da organicidade. Aí entra corpo, processo de nascimento, processo de maturação,
seu desenvolvimento, a idade e a própria, poderíamos dizer, a própria velhice, a saúde do corpo, etc. Então, quando eu pego de um lado Elis Gretchen e Scarpella, o que nós temos no fundo é um discurso. Por outro lado, pensando sobre bioética e sistema de saúde, que diz respeito à União, estados e municípios, nós devemos partir da constatação de que nós temos um certo desaparelhamento no Sistema Único de Saúde. Né? Quando nós pensamos o SUS é altamente bem organizado, teoricamente bem organizado, mas nós não percebemos um fluxo entre a federação, os estados e os municípios, principalmente no que diz respeito a essa parte financeira, de modo que a saúde termina sendo muito caro e às vezes quem está na ponta, quem está na base, termina não se dando conta do que realmente tem sido investido, do que realmente a população mereceria ter. Em Caicó, respondendo essa pergunta, nós temos 2 hospitais públicos, né? Nós temos o Hospital Regional e o Hospital do Seridó. Ora, onde é que a questão da bioética centraliza nisso aqui? No primeiro ponto, a grande dificuldade financeira de se gerir esses hospitais, uma falta de capacitação. Nós teríamos também a questão da infraestrutura, que não é das melhores. Muitas vezes faltam médicos, nós não temos médicos para atender, por exemplo, uma criança que está para nascer. Nós chegamos às vezes no Hospital do Seridó, atender que o próprio paciente precisa comprar, no Hospital Regional, o próprio paciente precisa comprar o soro, a gás. Então, isso são casos gritantes e extremos. Então, essa primeira parte seria esse levantamento no que diz respeito a essa precariedade que nós temos nos hospitais públicos de Caicó. E temos um hospital privado também que é muito limitado a sua abrangência no que diz respeito a algumas áreas da medicina, atende muito limitadamente, né? São algumas áreas. Então, em Caicó nós não dispomos, mesmo Caicó sendo uma cidade centro, uma cidade polo, que engloba o sertão do Seridó e boa parte do sertão da Paraíba, você não tem um aparelho nem particular, nem público, que seja capaz de atender a todas as demandas da saúde dos seus habitantes e munícipes. No que diz respeito ainda a Caicó e essa relação com a bioética, quais são os campos da bioética? Onde é que a bioética ela atende? Vamos colocar aqui. A bioética ela está presente a nível geral, né, dos grandes hospitais, etc. A bioética está presente na questão do aborto, na questão da fecundação in vitro, na questão da clonagem humana, na questão da pena de morte, na questão da sexualidade, na questão do alcoolismo. Então nós temos 1000 formas de se fazer de maneira macro, pensando nos grandes centros, de trabalhar a bioética e a criação dos comitês de bioética, né? O que nós temos na verdade aqui nas nossas cidades são os conselhos municipais de saúde, que muitas vezes pertencem e estão representados por pessoas que dividem as mesmas opiniões públicas. Então, quando eu digo, trazer esse discurso de bioética macro para a região do Seridó, Caicó, então vamos lá. Quantas crianças não estão aqui natimortas em Caicó nesses últimos tempos? Outro ponto também, os nossos consultórios odontológicos, por exemplo. Como é que um dentista ele vai ter 20 fichas para atender um bairro se de fato ali tem 2.000 pessoas morando naquele bairro? Então fica uma demanda reprimida. Depois tem também a questão de pessoas que necessitam da judicialização para ter acesso aos medicamentos que lhes são de direitos. Ele tem direito por lei a determinado medicamento, mas que todo mês ele tem que ir ao fórum, pegar uma autorização para que possa receber seu medicamento. Então, temos a questão do aborto também. Nós já há alguns anos atrás, questões de um feto que foi encontrado próximo à padaria Bom Sucesso de Caicó, né? Então, nós temos várias situações. E eu acho que a mais periclitante hoje é a questão da água. Nós não podemos esquecer a questão da água. A água é fonte de vida. Então, onde é que a bioética ela também se enquadraria nessa questão da água na nossa região? E, em linhas gerais, seria mais ou menos essa, né? a nossa preocupação, sem falar
do meio ambiente e da ecologia. Então, pensar bioética, pensar a ética da vida, é você ter uma visão abrangente de tudo aquilo que envolve as nossas responsabilidades e ações frente à sociedade e frente a mim mesmo também. Bom, ruim, péssimo, horrível. Não, tá eu acho que não é só pra mim, mas pra todo mundo tá ruim, né? Tem que melhorar mais um pouquinho. Aí o que você acha que tem que melhorar? Bom, melhorar o atendimento. Porque às vezes a gente chega lá, a gente merece explicação, né? A gente chega lá, tem muitos das costas, não, você tem que ficar esperando, você vai ter que ficar aqui. E muitos não tratam a pessoa bem. Então é isso que tem que melhorar. Um atendimento digno, no caso. Certeza. Então, gente, essa relação religião e bioética, né? Sobretudo falando de igreja católica e bioética, primeiro, é uma relação fundamental, porque o princípio da igreja é o princípio da vida. Quando nós anunciamos, estamos anunciando o Senhor da vida. A experiência cristã é uma experiência de defesa da vida. E a bioética está em jogo a vida. A gente sabe que é uma construção que tem que ser feita, que uma relação que já melhorou, que tem alguns momentos de tensões, mas que na perspectiva da igreja, quando nós falamos de bioética, nós estamos falando de valores, de princípios, de que a vida tem que estar em primeiro lugar. Que a vida é o valor fundamental. E que quando falamos dessa vida, nós temos que pensar, sobretudo, nas vidas indefesas. Quem não pode se defender, quem é mais fragilizado para poder se defender. E, na perspectiva da nossa fé, a gente entende que somente aquele que deu a vida tem direito de tirar a vida. Por isso, a igreja, em hipótese nenhuma, defende que se estire a vida de alguém, seja na concepção, seja mesmo na época que nós estamos chegando já no limiar da nossa vida. Agora, é uma construção que com certeza essa relação vem. A ciência tem muita coisa a ensinar para a igreja, porque é Deus agindo por meio do cientista que vai nos ajudando a ampliar o horizonte. A concepção de mundo que nós tínhamos hoje não é a mesma concepção de mundo que nós tínhamos há 100 anos atrás, o quanto isso avançou. Por outro lado, é preciso que a igreja contribua apresentando sempre os valores do Evangelho. Outro desafio é: qual é a relação entre as diversas religiões, com os diversos olhares que nós temos a partir da experiência da fé, que podemos ter, qual a contribuição que essas religiões podem ter junto à cobrança dos gestores. Nessas horas, minha gente, diante da vida, nós temos que relativizar outras posições. Por exemplo, eu sou muito simpático à questão do ecumenismo. E o que é ecumenismo? Ecumenismo não é botar todo mundo dentro de uma outra igreja, não. É respeitando as diferenças das nossas igrejas, percebemos o que temos em comum. E se Deus não for aquele que é o nosso comum, então não sei mais o que é que nós temos. Perdemos o sentido, né? Temos aquele que nós temos em comum. Aquilo que está em nosso comum, que é a experiência do amor de Deus. Me chama muita atenção quando a gente olha para a história do ecumenismo e vê que muitas vezes o ecumenismo cresce. Em muitos lugares, o ecumenismo cresceu na Segunda Guerra Mundial porque tinha um inimigo comum, ou o nazismo, ou o fascismo. E nós nos questionamos: será que nós não somos capazes de crescer porque temos um amigo comum, que é Deus? Então, a primeira coisa, a gente, quando vai em defesa da vida, a gente descobre: nós não estamos discutindo dogmas de fé, nós estamos buscando o que nós temos comum. E toda religião que está em função do Deus da vida deve estar em defesa da vida.
E cobrar dos gestores que a vida seja vivida com dignidade em todas as instâncias. Que quem nasça possa nascer em condições dignas. Às vezes condições precárias vão comprometer a vida dessa pessoa. Que quem esteja na hora mais fragilizada por uma doença possa ser tratado com a dignidade que um doente precisa. É triste nós percebermos que algumas doenças, para alguns, têm um efeito maior do que para outros. Por exemplo, o câncer. Veja o nosso ex-presidente da República, ex-vice-presidente José Alencar. José Alencar lutou contra um câncer durante quase 18 anos da sua vida. E esse homem enfrentou aquele câncer porque tinha determinação, porque tinha fé, mas porque tinha recursos para buscar bons médicos. E às vezes a gente vê irmãos nossos que poderiam ter uma vida maior, ou uma qualidade de vida melhor, ver sua vida cerceada, reduzida, por não ter essas condições. Nessas horas, as religiões, e não só as religiões, junto com os outros homens e mulheres do voluntário, nós temos que nos unir para cobrar dos gestores públicos qualidade de atendimento, desde a concepção até a hora. Nossa cidade, no geral, está abandonada, né? Não só os hospitais, como no geral. Agora a saúde está fora do comum, né? A gente precisa de um atendimento, além de ser mal atendido, nunca tem médico nos hospitais, infelizmente. E geralmente também não tem medicação. O médico prescreve alguma coisa e os hospitais nunca têm. Geralmente a gente compra e volta para o hospital para poder